Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Para você que não me conhece, meu nome é Luiz Alberto, sou professor de Direito Constitucional e nesse módulo nós vamos trabalhar com o tema Direitos Fundamentais, mais nos seus aspectos doutrinários. Tema importante que é cobrado tanto em concurso de analista de tribunais, qualquer tribunal, e também para técnico. Então nós vamos trabalhar com inovações em relação às novidades que estão ocorrendo dentro do concurso público, ou seja, vamos trabalhar de uma forma bem diferenciada com teoria e exercício. Então eu vou explicar um pouquinho e depois eu jogo exercício para você. Tudo bem? Então olha só, eu vou começar o nosso módulo deixando sempre a nossa forma de contato. Você tem aí o Instagram, o canal do Facebook para você pegar as novidades jurídicas e também tem o Twitter. Então, analisando aqui o nosso estudo dos direitos fundamentais, eu sempre gosto de fazer o comparativo. Direitos fundamentais versus direitos humanos. Então, colocando aqui a imagem para você, para ficar mais fácil, vamos lá. Quando nós temos direitos humanos é uma nomenclatura utilizada mais em plano internacional. E esses direitos humanos têm aí como referência a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma carta de recomendação da ONU ou uma resolução da ONU. Ela foi proclamada no dia 10 de dezembro de 1948, ou seja, pós-guerra. Em decorrência dessa característica de ser resolução, dessa característica de ser uma carta de recomendação da ONU, a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela não tem um caráter vinculante. E aí viu-se a necessidade de trabalhar os direitos humanos com uma força mais coercitiva. E como seria essa vinculação ao Estado, tendo aí que respeitar esses direitos humanos, ou por meio de tratados internacionais, ou internalizando esses direitos humanos dentro da lei maior, dentro da ordem constitucional maior, ou seja, a Constituição Federal, trazendo essas disposições como direitos fundamentais. Então, se eu for analisar a diferença de direitos fundamentais para direitos humanos, em relação a conteúdo, é difícil, porque praticamente são iguais. Tanto que em questões de prova, às vezes o examinador traz de acordo com os direitos humanos, e ele está fazendo referência aos direitos fundamentais, ou de acordo com os direitos humanos fundamentais, e faz referência aos direitos fundamentais. Então, para você que está estudando para concurso público, tem que ter uma certa flexibilidade ao analisar uma questão de prova. Ah, está errado porque não é direitos humanos, direitos fundamentais. Não, tem que tomar um certo cuidado, tudo bem? Até porque existe uma linha de interseção grande. É como se fossem dois conjuntos, direitos humanos, direitos fundamentais. Eu vou ter uma linha de interseção onde vai coincidir, nós vamos aí coincidir, direitos humanos com direitos fundamentais. A maioria deles coincidem. Então, qual é a principal diferença? É no conteúdo? Não necessariamente. É mais na fonte de criação. Então, os direitos humanos têm uma fonte de criação internacional e os direitos fundamentais têm uma fonte de criação interna. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tirando aqui do nosso material, vamos lá, aqui ó. Eu tenho essa linha de interseção, como você consegue visualizar, de um lado nós temos os direitos fundamentais, do outro lado eu tenho direitos humanos. E ao analisar essa linha de interseção, é sempre importante destacar que nós temos, por exemplo, dentro de uma análise dos direitos humanos, não sei se você já ouviu falar no princípio do duplo grau de jurisdição. Quando nós temos o duplo grau de jurisdição, isso é uma previsão que está num tratado internacional sobre direitos humanos, denominado Pacto de San José da Costa Rica, ou Convenção Americana de Direitos Humanos. Duplo grau de jurisdição é a possibilidade de se interpor recurso para uma instância superior. E essa previsão não está dentro do nosso ordenamento jurídico. Então, isso está mais caracterizado no viés direitos humanos. Então, você percebe que eu tenho um direito à vida na linha de interseção, ou seja, esse direito à vida é considerado tanto direitos humanos quanto direitos fundamentais,
mas o duplo grau de jurisdição está mais voltado para os direitos humanos. Assim como eu tenho o artigo 5º, inciso 58 da Constituição Federal, como você visualiza, que fala que o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal. Essa característica é uma característica que somente se encontra dentro da nossa Constituição Federal, ou seja, está lá no título 2 dos direitos fundamentais. Não é direitos humanos, mas é direitos fundamentais. E aí eu tenho uma conclusão para vocês. Então vamos lá para você analisar. Conclusão. A diferença é mais acentuada na origem da fonte de criação que do conteúdo, ou seja, nós temos que direitos humanos têm uma fonte internacional e os direitos fundamentais têm uma fonte interna. Mas, como eu disse para vocês, você tem que agir com uma certa flexibilidade em relação a esses conceitos, direitos humanos, direitos fundamentais, porque a própria banca em si, ela pode tratar como sinônimos. Você tem direitos fundamentais ou direitos humanos, direitos subjetivos públicos, liberdades públicas, direitos individuais, que mais? Liberdades fundamentais, enfim, tem uma série de dispositivos, eu coloco aqui na tela para vocês, vamos lá, só para você conseguir aqui visualizar, deixa eu pontuar aqui, está lá, ó. Direitos fundamentais, ou direitos humanos, ou direitos subjetivos públicos, ou direitos do homem, ou direitos individuais, ou liberdades fundamentais, ou liberdades públicas. Tudo bem? Então, todas essas questões são questões consideradas sinônimos. Tudo certo? Agora, ao analisar de uma forma mais clínica a importância dos direitos humanos hoje, ela nem se compara com o passado, principalmente se for antes da Segunda Guerra Mundial. As bestialidades que ocorriam na Alemanha eram situações lícitas? Sim, porque tinha uma previsão constitucional. Mas em decorrência aí do conhecimento da comunidade internacional dessas bestialidades, hoje os direitos humanos ele é tratado com uma taça de cristal. A professora Flávia Piovesan destaca o movimento de cristalização dos direitos fundamentais, dos direitos humanos fundamentais ou da prevalência dos direitos humanos. É que, na verdade, ela faz um comparativo. No passado, a própria soberania de um país era considerada uma caixa blindada, ou seja, não podia ter a intervenção da comunidade internacional. Hoje em dia, já não é mais assim. Um país que viola direitos humanos pode sofrer sanções da comunidade internacional. Então, eu posso afirmar para vocês, até com base em questões de provas anteriores e também nos principais doutrinadores de direitos humanos, que a prevalência dos direitos humanos como princípio fundamental, está lá nas relações internacionais, sobrepõe a soberania de um Estado. Então, para você que vai fazer concurso da banca CESP-NB, é importante você ficar atento nessa questão. Inclusive, eu já vi esse tema ser cobrado em vários concursos aí de 2014, 2015, 2016. Eu trouxe até uma questão para vocês. Eu vou puxar aqui um pouco para que eu possa analisar aqui com vocês. Está lá, ó. Tem até uma perguntinha, então está na forma de uma pergunta, mas na verdade foi uma questão da banca CESP-NB, Polícia Civil de Pernambuco, não é isso? Prova, agente de polícia, então está lá. Em casos de profunda degradação da dignidade humana em determinado Estado, o princípio fundamental internacional da prevalência dos direitos humanos sobrepõe-se à própria soberania do Estado. Então, para esse tipo de questão, essa perguntinha, eu gostaria que você marcasse aí questão certa. Vou ver se eu consigo colocar aqui com a caneta. Então, questãozinha certa. Tudo bem? Ok? Então, tá lá. E agora nós vamos analisar, dentro dessa importância dos direitos fundamentais, deixa eu só puxar aqui a minha imagem para vocês. Hoje em dia nós temos análise de estudo diferenciada de acordo com o plano da eficácia dos direitos fundamentais.
Mas como assim, professor? Plano da eficácia. É isso mesmo. Existe uma eficácia vertical de estudo dos direitos fundamentais, existe uma eficácia considerada horizontal, privada ou externa, ou seja, são todas sinônimos, e existe hoje, como novidade também, a eficácia diagonal. Tudo certo? Claro que eu vou explicar cada uma delas. E para explicar para vocês, eu vou até puxar uma tabelinha, então está aqui a perguntinha, vou tirar a pergunta e está aqui a tabelinha. Perfeito? Então você está visualizando a tabelinha. Na eficácia vertical dos direitos fundamentais, então estou estudando, está lá ó, o plano de eficácia dos direitos fundamentais. E aí eu tenho aqui ó, a eficácia vertical. Então, na eficácia vertical dos direitos fundamentais, nós temos a relação Estado versus particular. Então, deixa eu só puxar aqui para vocês. Opa, tá lá. Então, tem a relação Estado particular, é o plano vertical. Tudo bem? Na eficácia horizontal, privada ou externa, nós temos a relação particular-particular. Então, é a relação horizontal. Nessa relação horizontal particular-particular, é sempre importante destacar que não há vínculo de subordinação entre os particulares. Ah, mas professor, isso é lógico. Claro que não há vínculo de subordinação. É, porque tem que tomar um certo cuidado, porque eu posso ter uma relação particular-particular em que há vínculo de subordinação quando um particular é o empregador e o outro particular é o empregado. Tudo bem? Por isso que eu chamo a sua atenção aqui, ó, sem vínculo de subordinação. Depois nós vamos estudar de uma forma mais detalhada que essa eficácia horizontal, também chamada de eficácia privada ou externa, ela tem uma divisão, uma subdivisão. Inclusive tem até duas correntes que trazem os conceitos dessas subdivisões. Mas que divisão é essa? É quanto à eficácia. Então divide-se em eficácia direta ou imediata, como você está visualizando aí, ou eficácia indireta ou mediata. Tudo bem? Ok. Tá tudo certo? Tá acompanhando? Qualquer dúvida, só mandar um e-mail lá que eu te respondo, tá? Vamos lá. Então, na eficácia diagonal, como você olha aí na última coluna, aqui em cima, nós temos a relação empregador-empregado. E essa relação empregador-empregado é praticamente uma relação entre particulares, mas com vínculo de subordinação. Então, a minha imagem está atrapalhando você, já visualizei, então eu vou arrumar ela aqui, está lá, vou subir um pouquinho, tudo bem? Então, você tem aí a eficácia diagonal, eu acho melhor até colocar aqui para o cantinho, então está lá. A eficácia diagonal é a eficácia que estabelece relação particular-particular com um vínculo aí de subordinação. Tudo bem? Preparado, então? Vamos fazer uma questão de prova? O que você acha? Fazendo uma questãozinha de prova, deixa eu puxar aqui para vocês, para ver se eu acho a questão de prova. Está lá, ó. Está aí a questão, então tem que tirar a minha imagem para que você consiga visualizar essa questão e responder se está certo ou se está errado. Olha, eu coloquei algumas questões da banca CESP-NB, coloquei algumas questões da banca FGV, mas eu acredito que você, como está aperfeiçoando o seu conhecimento, ou começando agora, né, aprendendo direito constitucional, eu vou sempre trabalhar com um nível um pouquinho acima, mas não deixando de lado os detalhes. Então, trabalhar com essas duas bancas, principalmente banca CESP-NB, é uma banca relativamente difícil. Traz questões até multidisciplinares. Então, tem que ficar um pouquinho atento. Então, você já vai se acostumando com o mais difícil. Se o seu concurso for fácil, ótimo, vai estar preparado. Se for difícil, também vai estar preparado. Então, vamos à questão. Essa questão número 1 diz o seguinte: a eficácia dos direitos fundamentais trabalhistas é vertical quando se trate da relação entre particular e o Estado. Aqui teve uma pegadinha de prova. Por quê? Nós sabemos que quando se fala de empregador e empregado, a eficácia é diagonal. Mas esse empregador e esse empregado, que nós estamos falando aqui, é a relação particular-particular. Tudo bem? Mas eu posso ter também
uma relação empregador e empregado quando eu tenho o Estado e o particular. Então não vai estar errada essa passagem, essa primeira passagem, que destaca a eficácia dos direitos fundamentais trabalhistas é vertical quando se trate da relação entre particular e o Estado, está certo. Aí diz lá, horizontal quando se trate de relação entre particulares, então essa é horizontal. E diagonal quando se trate de relação entre particulares em que um deles estiver em situação de supremacia em relação ao outro. Então, questão perfeita. Então, vou puxar aqui para vocês. Então, vamos lá. Cadê a minha caneta? Está aqui, está aqui, está aqui. Essa questão é uma questão que está certa. Opa, está lá. Não estou sem acesso à minha caneta. Cadê minha caneta? Não estou achando. Mas, enfim, você marca aí. Gabarito da questão, certo. Tudo bem? Ok? Achei agora que eu achei minha caneta, que ela tinha sumido. Vou puxar ela aqui e vamos marcar o gabarito da questão. E esse gabarito é certo. Caneta, tá lá, ó, certo. Um C de certo. Tudo certo? Olha, não se preocupe, porque em determinados momentos eu trago aí alguns textos para você analisar. Então, eu trouxe aqui um texto para você, deixa eu só puxar aqui, tá lá, ó. Leitura obrigatória, então é só para complementar, mas não podemos deixar de fazer várias questões de prova, porque o nosso curso é isso, teoria com exercício. Então, outra questão de prova, vamos puxar aqui uma questão de prova importante, que destaca o seguinte, a finalidade básica dos direitos humanos é coibir, então uma questão capciosa, por quê? Aí eu já posso até trazer aqui você comigo, não se preocupe que eu vou responder a questão, tá? Quando nós tivemos a criação dos direitos fundamentais, a preocupação maior era estabelecer a relação de proteção do indivíduo em face ao Estado. Tanto que nós tivemos a primeira geração ou a primeira dimensão dos direitos fundamentais. E nessa primeira geração, primeira dimensão dos direitos fundamentais, o foco principal era estabelecer uma liberdade negativa para o Estado. Foi aí que nasceram as liberdades públicas, com direitos individuais, civis, políticos. Olha, se você estiver viajando, não se preocupe que depois eu vou explicar isso de uma forma detalhada, tá bom? Mas o que eu quero dizer para vocês? Que, na verdade, os direitos fundamentais foram criados com um propósito principal: impedir o abuso do poder estatal. Vou te dar um exemplo. Artigo 5º, inciso 3º da Constituição Federal. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Nesse caso em que ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante, quem era o principal torturador, por exemplo, na época da ditadura? Era o Estado. Mas eu te pergunto, então essa proibição à tortura, proibição de tratamento desumano ou degradante, que a Constituição estabelece no artigo 5º, inciso 3º, que é chamado de mandado de criminalização, isso tem um propósito principal: impedir o abuso do poder estatal. Mas cá entre nós, será que essa relação também não pode ser entre particulares? Ou seja, se um particular torturar o outro, não responderá também pelo crime de tortura? Sim. Então eu posso afirmar para vocês que os direitos fundamentais têm um propósito principal: coibir o abuso do poder estatal. Mas nada impede que haja também uma relação de proteção entre particulares. Ok? Então, com isso, eu vou voltar aqui à questão para você ler comigo. Então, nós temos aí, questão número 2. A finalidade básica dos direitos humanos é coibir o abuso. Então, eu peço para você grifar essa partezinha aqui, ó, finalidade básica. Quando está perguntando a finalidade básica, na verdade, está questionando sobre a finalidade principal. E qual é a finalidade principal dos direitos fundamentais? Coibir o abuso do poder estatal. Então, quando é coibir o abuso do poder estatal, gabarito da questão, a letra A. Agora, se não tivesse, situação hipotética, tá? Se não tivesse a palavrinha básica,
Pode ter certeza que a resposta seria a letra B. Coibir o abuso do poder estatal é dos indivíduos. Tudo bem? Então, como tem aí na questão, no enunciado, a palavrinha básica, finalidade básica, esse termo finalidade básica é a principal. E a finalidade básica dos direitos humanos ou dos direitos fundamentais é coibir o abuso do poder estatal. Tudo bem? Ok. Outro tema interessante, estou olhando aqui um pouquinho de lado para ver o nosso tempo, para ver se vai estar tudo dentro, né, do que foi programado. Nós temos agora a questão da titularidade dos direitos fundamentais. Então nós temos titulares e destinatários, na verdade, né? Titulares e destinatários dos direitos fundamentais. Nós sempre aprendemos, de uma forma até um pouquinho equivocada, que o indivíduo é sempre o titular dos direitos fundamentais, o Estado é que é o destinatário. Mas por quê? Como assim destinatário, titular? Quem é que pode pleitear direitos fundamentais? É só o indivíduo? Não. Pode ser também uma pessoa jurídica? Sim, desde que seja compatível com a sua natureza. Ah, pode ser o Estado? Pode, mas vai depender do destinatário. Só para te dar um gostinho, teve um julgado do STJ tratando de um caso concreto. Eu vou contar esse caso concreto para você. E antes de te ensinar, eu quero que você analise se está certo ou se está errado. Em um programa de TV, o apresentador ele começa a falar mal de um determinado município. E ele inventa várias mentiras. Fala que o município é sujo, que o serviço de limpeza não funciona, que a educação é um caos, né, que os professores faltam, que o secretário de educação não está nem aí, enfim. Inventa várias situações. E isso acaba gerando um certo prejuízo àquele município, principalmente em relação aos moradores, principalmente a setores do comércio, turismo e assim vai. A pergunta é, nesse caso específico, sendo comprovado que tudo era mentira, será que o município, então quando eu estou falando em município, pessoa jurídica de direito público, o município ele pode ingressar com uma ação em face a esse apresentador de TV ou a emissora de TV, pleiteando o que destaca o artigo 5º, inciso 10, acho que é 10, inciso 10 da Constituição Federal, 10 ou 10º, enfim, da Constituição Federal, que fala que é inviolável a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, sendo assegurado o direito à indenização por danos morais e materiais em decorrência de sua violação. Será que o município, então, pessoa jurídica de direito público, poderia pleitear indenização por danos à imagem objetiva ali do município? O que você acha? Não pode. O STJ entendeu que não pode. Mas por quê? Porque, nesse caso, o que está acontecendo? É o município, pessoa jurídica de direito público, pleiteando indenização com base em direitos fundamentais. E os direitos fundamentais, eles foram criados para proteger o indivíduo em face ao Estado. E não o Estado se valer de direitos fundamentais para usá-los contra o indivíduo. Não pode isso. Então, hoje eu quero que você entenda aqui comigo que quando eu falo titularidade e destinatários dos direitos fundamentais, eu tenho que analisar o referencial. Titular é aquele que vai pleitear direitos fundamentais. Destinatário dos direitos fundamentais é aquele que tem que respeitar os direitos fundamentais. Então acompanha aqui comigo. Ó. Quando eu tenho, por exemplo, deixa eu puxar aqui, como referencial particulares, está aqui, ó, particulares como referencial, ou seja, titulares dos direitos fundamentais. Esses particulares podem pleitear direitos fundamentais tendo como destinatários outros particulares? Pode, sem nenhum problema. Ah, o particular pode pleitear direitos fundamentais em face à pessoa jurídica de direito público? Pode ou não pode? Pode. Tudo bem? Pode pleitear também direitos fundamentais
em face de pessoa jurídica de direito privado? Pode ou não pode? Também pode. Tudo bem? Deixa eu puxar aqui para o cantinho, fica mais fácil. Tudo certo? Então, nesse caso específico, o particular sendo titular dos direitos fundamentais, vamos falar particular ou pessoa natural, não é isso? A pessoa natural, quando ela é titular de direitos fundamentais, destinatários podem ser outros particulares, podem ser pessoas jurídicas de direito público, ou seja, né, os entes federativos, no seu sentido ele amplo, ou entes políticos, né, União, Estados, DF, municípios, e a pessoa jurídica de direito privado. Tudo bem? Ok. Aí avançando um pouquinho, quando eu tenho, deixa eu só puxar aqui para vocês, quando eu tenho como titular a pessoa jurídica de direito privado, quem pode ser um destinatário, ou seja, sendo a pessoa jurídica de direito privado, tendo ali a titularidade, ela pode pleitear esses direitos fundamentais tendo como destinatário um particular? Pode, sem nenhum problema. Um particular pode ofender, por exemplo, a honra e a imagem de uma pessoa jurídica. Existe uma súmula do STJ que destaca: pessoa jurídica pode pleitear indenização por danos morais. É a súmula 227. Interessante que essa súmula 227, ela foi criada porque a pessoa jurídica que pode pleitear indenização por danos morais é a pessoa jurídica de direito privado. Tudo bem? Ok. Agora, então, a pessoa jurídica de direito privado pode pleitear os direitos fundamentais em relação ao Estado em si, a pessoa jurídica de direito público, o Estado? Pode, sem nenhum problema. Pode pleitear direitos fundamentais em relação a outra pessoa jurídica de direito privado? Não tem nenhum problema. Tudo certo? Ok. Agora, olha só o referencial. Agora eu vou mudar o referencial com vocês. Estão mudando. Eu tenho aqui pessoa jurídica de direito público. Será que a pessoa jurídica de direito público ela pode pleitear direitos fundamentais em relação aos particulares? E aí, o que você acha? Não pode. Então, não pode ter essa relação. Ah, mas espera aí. A pessoa jurídica de direito público, o Estado em si, pode pleitear direitos fundamentais em relação ao Estado, ou seja, o município, um exemplo, o município pode impetrar mandado de segurança, que é um direito fundamental, um remédio constitucional. Pode impetrar mandado de segurança em face à União? Pode, sem nenhum problema. Então, quando a pessoa jurídica de direito público ela é titular de direitos fundamentais, o destinatário desse direito fundamental só pode ser pessoa jurídica de direito público, mais ninguém. Quando eu falo mais ninguém, então para complementar a relação aqui, não pode nem ter a pessoa jurídica de direito privado. Tudo bem? Todas essas situações eu enumerei, trouxe exemplos aqui para vocês. Então você tem aqui, deixa eu só puxar. Você tem aqui exemplo do item 1, mandado de segurança em face ao Estado, porque o particular, na verdade, é o titular dos direitos fundamentais. Ações indenizatórias em face a particulares. O 2, quando tem a pessoa jurídica de direito privado como titular de direitos fundamentais. Quem vai ser destinatário? Nós temos ali tanto um particular, quanto o Estado, quanto outra pessoa jurídica de direito privado. Exemplo, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, súmula 227 do STJ, conforme eu comentei com vocês. Tudo bem? E para finalizar, eu tenho aqui o item 3, conforme eu comentei com vocês, quando o Estado é titular de direitos fundamentais, destinatário só pode ser outro ente federativo do Estado. Tudo bem? E aí o caso concreto que eu contei do STJ está aqui, ó. Não é possível pessoa jurídica de direito público pleitear contra particular indenização por dano moral relacionada à violação da honra ou da imagem. Isso aqui é só um resumo. Então, se você for analisar aqui comigo essa situação, tá lá. No caso concreto, o município de João Pessoa pretendia receber indenização da Rádio de Televisão Paraibana Limitada, sob a alegação de que a empresa teria atingido ilicitamente sua honra e imagem. Segundo alegou o município, os apresentadores da referida rede de rádio e TV teriam feito diversos comentários que denegriram a imagem da cidade. Entre os comentários mencionados na petição inicial estava o de que a Secretaria de Educação e seu secretário praticavam maus tratos contra alunos da rede pública. Ao analisar
o recurso do município, o ministro Luiz Felipe Salomão ressaltou que o STJ admite apenas que pessoas jurídicas de direito privado possam sofrer dano moral, especialmente nos casos em que houver um descrédito da empresa no mercado pela divulgação de informações desabonadoras de sua imagem. Para o STJ, agora que vem a parte interessante, para o STJ, contudo, não se pode admitir o reconhecimento de que o município pleiteie indenização por dano moral contra particular, considerando que isso seria uma completa subversão à essência dos direitos fundamentais. Seria o poder público se valendo de uma garantia do cidadão contra o próprio cidadão. Tudo certo? Tranquilo? Então está aí, tema interessantíssimo, e assim vai ser o nosso curso. Nós vamos trabalhar desde a parte básica até a parte mais aprofundada, claro, sem sair muito do perfil aí do cargo que você está pleiteando. Tudo bem? Bom, no próximo bloco, que nosso tempo já se esgotou, eu vou trabalhar com exercícios, ou seja, nós vamos fazer uma revisão desse bloco anterior. Então, eu vou te aguardar no próximo bloco, você dê uma lida no material, né? Se você puder, reveja as suas anotações, porque no próximo bloco nós teremos questões. Muito obrigado, forte abraço, fique com Deus.